Biblioteca Gira, que gira! A Biblioteca Municipal nas ondas da rádio. Sintonize-se e viaje connosco ao som da biblioteca. A nossa missão é desafiá-lo, surpreendê-lo e informá-lo sobre todos os serviços e atividades que pode encontrar na sua biblioteca e muito mais. Escritores, ilustradores, Histórias, poesia, filmes, músicas, memórias, conversas, lugares, tradições, sugestões, livros, leituras, uma infinidade de razões para ficar connosco e não perder pitada. Saiba mais sobre nós, sobre o nosso dia-a-dia. No nosso programa, iremos abordar diversos temas, conhecer melhor os autores que lemos, mesmo aqueles que estão ao nosso lado, em Ilhavo, e que tanto prezamos. Obrigado pela sua companhia. Olá, muito boa tarde a todos! Hoje, no nosso programa da Biblioteca Gira que Gira, vamos falar sobre narrativas de viagens. Há muito tempo que deixámos de ser nómadas. No entanto, ainda resta dentro de nós o desejo forte de movimento, a vontade de conhecer novos lugares, novos sons e cheiros. E por isso, viajamos. São imensas as possibilidades de viajar e os meios como nos deslocamos. A pé, de carro, de avião, de barco ou de bicicleta. Está cada vez mais presente na vida cotidiana dos cidadãos. Seja por conveniência ou como passatempo, andar de bicicleta é uma prática que tem aumentado a nível mundial. Para comemorar esse fenómeno, a ONU instituiu em 2018 o dia 3 de junho, comemorado ontem, como Dia Mundial da Bicicleta, de forma a reconhecer a bicicleta como um meio de transporte acessível, fácil, sustentável e que promove a preservação ambiental e a saúde. Uma vez que há cada vez mais pessoas a pedalar no dia-a-dia, os governos e as autarquias estão cada vez mais sensíveis a esta questão e apostam em ciclovias. O município de Ilhavo é exemplo disso, com uma rede municipal de ciclovias que supera já os 30 km. Atualmente, por todo o mundo, no dia 3 de junho, a bicicleta é o centro das atenções e este é comemorado com ações que incentivam o seu uso e promovem a mobilidade urbana. Andar de bicicleta sozinho, com amigos ou familiares, numa bicicleta de 4 lugares, utilizar um tipo de bicicleta diferente do habitual, tanto faz. Independentemente disso, todas as viagens merecem ser contadas, recordadas, memorizadas. Daí surgem as narrativas de viagens. Por exemplo, algumas pessoas que realizam cicloviagens gostam de registar as suas experiências. Assim, por um outro lado, temos o viajante convertido em escritor. Por outro lado, o leitor convertido em viajante. Aproveitando o mote, convidamo-lo a permanecer connosco para receber o nosso convidado de hoje, Dinis Ramos, mais conhecido por Noca, que tem muitas narrativas para nos desvendar. O nosso convidado desta semana desenha e dá à luz bicicletas por medida. A paixão por bicicletas fez Dinis Ramos meter mãos à obra, que é como quem diz, mãos no guiador e pés nos pedais. É natural da Gafanha da Nazaré. Licenciado em Designer pela Universidade de Aveiro e estudou Arquitetura pela Universidade do Porto. Dinis, Noca para os amigos, começou por construir bicicletas à sua medida. O projeto pessoal rapidamente ganhou velocidade e depois de publicar as primeiras fotos de algumas bikes nas redes sociais e alguns fóruns internacionais para amantes das duas rodas, a sua vida mudou por completo. Antes de mais, Dinis Ramos, muito bem-vindo ao programa de hoje. Obrigado. Obrigado Para começar esta nossa conversa, gostávamos de saber como nasceu esta paixão pela bicicleta. É assim, eu sendo natural da Gafanha de Nazaré, eu acho que todas as pessoas que moram aqui ou que nascem aqui nesta zona desenvolvem o prazer e a paixão pela bicicleta, quase sem se aperceberem que são apaixonados por aquilo, porque é uma coisa que faz parte do nosso dia-a-dia, não é? Eu comecei-me a perceber que nós aqui éramos um bocado diferentes no que diz respeito ao uso da bicicleta quando fui estudar para o Porto, é curioso. Quando eu cheguei ao Porto e comecei a morar no Porto, é que comecei-me a perceber que quase não havia pessoas a andar de bicicleta, enquanto aqui nas Gafanhas, em Ilhavos,
aliás, a minha avó, toda a gente andava de bicicleta. Ainda hoje a gente vê pessoas utilizarem a bicicleta como meio de transporte e algumas como por lazer e desporto. Mas nos outros sítios ainda não é assim, se bem que a coisa já está a mudar. Portanto, é natural que a paixão que tivesse nascido quase como caminhar, comecei também a pedalar. Já teve a oportunidade de aventurar-se a atravessar o nosso país, de norte a sul, assim como também já pedalou em alguns países europeus. Quer partilhar com os nossos ouvintes um pouco destas experiências e o que mais contemplou nestas suas viagens? Sim, eu tento já há alguns anos para cá fazer as minhas férias a pedalar em sítios ao que eu já fui ou então que quero ir pela primeira vez, desde Pirineus, Alpes franceses, Alpes suíços, Maiorca, picos da Europa, Astúrias, pronto, tento sempre ir a muito lado e também o nosso país. Já atravessei o nosso país 2 vezes de norte a sul, pela Estrada Nacional 2, que vai de Chaves até Faro. Já fiz o atravessamento de Gafanho da Nazaré até Vilar Formoso e também de Vilar Formoso até Gafanho da Nazaré, ou seja, já fiz os 2 atravessamentos. E aquilo que me dá mais prazer em conhecer o território de bicicleta é que o nosso tempo de percepção das coisas é muito maior do que atravessarmos de carro. Ou seja, nós temos muito mais tempo para apreciar porque vamos mais devagar, temos muito mais tempo para sentir o território porque subimos e descemos com as nossas pernas e não com o acelerador de um carro ou de uma moto, e também passamos muito mais tempo a fazer os poucos quilómetros que demora a fazer de bicicleta e vamos parando em terras que se calhar não pararíamos se fôssemos de carro. E parando em terras conhecemos gente, falamos com pessoas, conhecemos culturas, conhecemos comidas, conhecemos isso tudo. De maneira que sempre que eu posso e se puder optar por férias pedalando, eu prefiro fazer isso. Acha que o nosso município de Ilhavo está bem equipado com infraestruturas para os ciclistas? Existem quilómetros suficientes de ciclovias para que os cidadãos possam usufruir deste meio de transporte? Ora bem, eu penso que aqui partimos logo de um paradigma perigoso, que é as pessoas pensarem que as estradas são apenas e só feitas para os carros. E não, é óbvio que não, as estradas são feitas para os veículos, sejam eles quais forem, e compete a todos os seus utilizadores, seja de veículos automóveis, de caminhões, de bicicletas, de motorizadas, de autocarros, de veículos de tração animal, seja do que for, respeitar as regras e partilharmos aquilo que são as vias de comunicação. É óbvio que as ciclovias são importantíssimas, é óbvio que são, principalmente nas zonas mais urbanas, em que o movimento é mais intenso, e até mesmo o atravessamento de bicicleta se faz numa velocidade muito mais reduzida do que, por exemplo, numa estrada sem trânsito, em que o ciclista se calhar já vai numa mais desportiva ou até mais uma velocidade que não faz se for a atravessar a Aveiro, atravessar a Ilha, atravessar o centro da Gafanha de Nazaré, por exemplo. Mas depois, eu penso que mais importante do que termos boas ciclovias, mais importante do que termos estradas com poucos buracos, mais importante que isso tudo é nós todos os cidadãos, percebemos que estamos não a usar uma coisa nossa, mas uma coisa de todos. E acho que o respeito devia estar cada vez mais presente nas pessoas. Eu já hoje tive um episódio triste, que eu prefiro não contar aqui, se calhar para não me lembrar dele, mas pronto, temos que conviver com isso. Eu, por exemplo, nestas alturas de mais afluência nas praias, eu prefiro ir de bicicleta para o interior, porque menos confusão, apanho menos sustos, porque eu pedalo para me sentir bem, porque é uma das coisas que mais dá prazer na vida. E muitas das vezes saio de casa tipo, vou pedalar antes da reunião, que é para limpar a cabeça. E às vezes chego a casa com a cabeça completamente suja porque tive uma quesilha ou apanhei um susto na estrada. E é uma guerra que às vezes me faz abrandar um bocado este prazer. Desde quando é que surgiu esta vontade de personalizar bicicletas únicas e cada uma com características tão próprias? Como se inspira para personalizar modelos únicos? É assim, eu sempre fui uma pessoa com ligação ao desenho e ao projeto quase desde que nasci, não só por razões familiares, mas porque sempre fui uma pessoa que gostei de fazer as coisas para mim. Eu era miúdo e já pintava t-shirts para eu ter as minhas t-shirts diferentes. Pintava à mão, desenhava, fazia coisas. E claro, depois fui estudar arquitetura, onde a disciplina de projeto é muito importante, se calhar é mesmo a mais importante. Ou seja, esta ideia de projetar coisas para mim sempre viveu comigo. É óbvio que
se projetar uma bicicleta para mim tornou a coisa mais visível, porque é uma coisa que eu fiz para mim e com a qual eu ando na rua e me mostro às pessoas. Não é? Não faz com que eu projete mais bicicletas do que, por exemplo, desenhos que faço para mim quando eu estou a ouvir música em casa. Só que os desenhos mostro-os a mim ou a poucas pessoas. As bicicletas, as pessoas vêm a passar com elas. Não é? Claro que depois a partilha das mesmas nas redes sociais despertou a atenção de muitas pessoas e amigos que me pediram também para fazer bicicletas únicas. E o que é isto de fazer bicicleta única? Não é o pintar uma bicicleta à cor da pessoa, é saber quem é a pessoa antes de fazer a bicicleta, que isso é muito importante, porque nós somos todos diferentes. A altura de pernas, a altura do corpo, o próprio fim para o qual a pessoa quer a bicicleta, se é uma posição mais agressiva, menos agressiva, se é para fazer mais quilómetros, menos quilómetros, se vai ter mudanças, se não tem mudanças, tudo isso condiciona um desenho final, é quase como fazer umas calças à medida, não é? Nós podemos ter a mesma altura, mas se calhar a largura de anca e aquelas coisas, e daí os alfaiates serem muito importantes, para puxar a bainha, para não sei o quê. De maneira que, com muita facilidade, dei por mim a querer ter uma bicicleta, porque eu adorava bicicletas, mas queria ter uma bicicleta diferente e única e feita para mim. Agora tenho várias feitas para mim, que curiosamente são todas diferentes, porque eu quis mesmo que fossem diferentes, para fins diferentes, com posições diferentes, com comportamentos diferentes, e até me orgulho de dizer que em alguns casos me enganei na geometria da bicicleta. Já participou em alguns grandes eventos a nível nacional e internacional. Teve um exemplar de uma bicicleta exposto durante quase um ano no Museu do Designer e da Moda Mood, em Lisboa. Quer contar-nos como foi esta experiência? E se, entretanto, já teve outras oportunidades de expor as suas obras de arte, as bicicletas? Ora bem, isto da própria marca My Bikes foi quase tipo um acidente. Um acidente porquê? Porque eu já andava a partilhar as bicicletas que fazia para mim e fui convidado para expor as minhas bicicletas num espaço no Porto, que a lógica daquele espaço era mostrar às pessoas peças feitas por designers, peças feitas, algumas para venda, outras para uso pessoal. Ou seja, aquilo era um espaço que tanto tinha roupa feita por pessoas que fazem roupa, como tinha, neste caso, as bicicletas que eu fazia para mim, havia lá pessoas que pintavam sapatos, pronto, havia lá uma série dessas coisas. E como era numa rua com muitos turistas, e como aquilo ia ainda por cima, ia haver uma press release com órgãos de comunicação social lá, o dono do espaço disse-me, pá, mas tu tens que chamar qualquer coisa àquilo que estás a mostrar. Tu tens que ter uma marca. E eu disse, pá, então a marca, isto são as minhas bicicletas. E ele, pá, está bem, mas isto tem que ser em inglês porque tem muitas estrangeiros. Então é o My Bikes. No dia a seguir, aquilo fez um boom gigantesco e eu comecei a ser contactado por jornalistas da Visão, da SIC e não sei o quê, a perguntar-me o que era aquilo da minha marca My Bikes. E eu até fiquei um bocado assustado e disse, pá, não, eu tenho mesmo que registrar esta marca. Portanto, aquilo foi quase um acidente que depois foi quase tipo uma bola de neve. Depois comecei a ser convidado para TEDx, até aqui neste mesmo espaço cheguei a dar aqui uma palestra em que mostrava o meu projeto. E pronto, e fui convidado pelo Museu Mood. Curiosamente, outro acidente, quer dizer, eu como designer de formação, que já fiz uma série de trabalhos, dos quais eu considero muito mais sérios em termos de design de comunicação, e no entanto é através de uma brincadeira, entre aspas, e de um prazer pessoal de bicicleta, que eu estava a ter o meu museu a convidar-me para expor as minhas obras. Mas eu achei que aquilo era um bocado redutor, eu não queria que as pessoas entrassem no museu, vissem uma data de objetos e dissessem, foi aquele fulano que fez, e pronto. E eu propus à diretora do museu, à doutora Bárbara, então eu quero fazer um projeto único para o museu, quase como se eu estivesse a fazer uma bicicleta especial para uma pessoa. Neste caso era uma pessoa fictícia porque era o museu, não é? E fiz um projeto para lá. E o que é que à medida que os anos foram passando fez? Os projetos começaram a ficar mais ricos, não era apenas só fazer uma bicicleta, era contar uma história de quem? Da pessoa para quem eu estava a fazer aquilo, era a escrita de um texto, era uma sessão fotográfica. Neste caso envolveu também a composição de uma música, envolveu também a realização de um filme, com filmagens na Serra da Freita, com a escrita de um texto, lido também por um jornalista. Pronto, aquilo foi. E se me dessem mais tempo, se calhar até a culinária havia de ter, porque eu era uma data de áreas, pessoas que eu conhecia, que eu fui trazendo para dentro do projeto, que ajudaram a que a coisa ficasse. Em vez de ser uma exposição, passou a ser uma instalação. E lá está, em vez de estar 2 ou 3 meses exposto, esteve um ano como peça de destaque do museu, porque passou a ser exatamente uma instalação.
Quer partilhar connosco algum projeto que tenha para o futuro? Assim, eu tenho muitos pedidos aos quais digo quase sempre que não. Até porque eu gosto de fazer uma coisa de cada vez. E principalmente se eu a quero fazer com paixão, prefiro fazer um projeto de cada vez. E quero fazer agora uma bicicleta para mim, para um uso que eu nunca dei, que é um uso para uma bicicleta que tanto possa andar na estrada como também no meio do mato, ou seja, para se calhar a bicicleta ideal para fazer aquelas aventuras de ir à descoberta. Não é? Já está, na minha cabeça já está tudo feito e agora falta só arregaçar as mangas e dar corpo à coisa. Já tem nome, já tem tudo, já tem uma história, mas para já ainda só está tudo na minha cabeça. Então, para finalizar a nossa entrevista, gostávamos que nos recomendasse algumas leituras sobre este meio de transporte tão essencial nas nossas vidas. Assim, eu podia trazer aqui muitos livros, mas decidi trazer dois, de três pessoas que conheci exatamente por partilhar este gosto pela bicicleta e que me conheceram exatamente por eu ser mais um apaixonado da bicicleta. De outra maneira, nunca na vida teria conhecido estas pessoas e que acabaram por fazer dois livros. Um deles é nitidamente o do Tiago Neves, que se chama Risca Cinza, que é um livro super interessante, onde ele conta um bocado uma das grandes aventuras que ele tem, que ele faz de bicicleta, que é uma leitura interessante, uma leitura rápida que se faz, em que realmente é importante e só quem pedala consegue perceber muito daquilo que ele explica aqui, porque há coisas que não se explicam, é preciso senti-las. Não é? E o outro livro, que é A Gloriosa Bicicleta, que é um compêndio de costumes, emoções e desvarios em duas rodas, que é da Laura Alves e do Pedro Carvalho, é um livro interessantíssimo, cheio de curiosidades, que realmente todas conotadas a isto, que é a bicicleta, e do uso das duas rodas. São dois livros totalmente diferentes, mas incrivelmente cativantes. Agradecemos a sua participação no nosso programa e desejamos a continuação de muito sucesso. De seguida, ficam as nossas sugestões da Biblioteca Municipal de Ilha, para ler, ver e ouvir. Ok, obrigado. Para ler, ver e ouvir. Aqui seguem as sugestões da Biblioteca Municipal de Ilhavo. E como o bom tempo convida à prática do desporto, aventure-se e faça uso da sua bicicleta, mas deve preservar as medidas de distanciamento social que este período exige. Como sugestão de leitura, a sua biblioteca aconselha-o a ler o livro Diário da Bicicleta, de David Byrne, autor, músico e compositor. Esta obra relata as suas viagens de bicicleta pelas principais cidades do mundo, desde Berlim a Buenos Aires, de Istambul a São Francisco, de Sydney a Nova York. Byrne descreve as pessoas que encontra na viagem, como evoca as suas reflexões sobre música, urbanismo, moda, arquitetura e muito mais. Para lhe despertar a curiosidade, deixamos aqui um breve excerto. No dia seguinte, atravesso de bicicleta uma zona de comércio pitoresca, Quiapo, e a seguir São Miguel, um bairro da Baixa onde Imelda viveu com a família durante uns tempos. Vou a uma visita guiada pelo Palácio Malacanang, a Casa Branca de Manila. Chego um bocadinho transpirado, mas o guarda, depois de eu lhe mostrar a minha identificação, deixa-me estacionar a bicicleta no parque, por trás de um edifício de serviços, e dá-me um minuto para me secar e arranjar antes de começar a visita. Para ver, propõe-se o filme 127 Horas, do realizador Danny Boyle. Este filme é baseado numa história verídica do alpinista Aaron Ralston, interpretado pelo luso-descendente James Franco, que durante uma viagem sofre um acidente ao escalar as montanhas de Utah, nos Estados Unidos. O protagonista fica preso pelo braço numa ravina, tendo que lutar pela sua sobrevivência durante 5 dias, 127 longas horas. Para se libertar, vai escalar uma parede com 200 metros e caminhar mais de 12 quilómetros até que finalmente seja salvo. E para finalizar, sugerimos-lhe ouvir a música Bicycle Race, do álbum Jazz da banda britânica Queen. Na Biblioteca Municipal de Ilhavo trabalhamos para a comunidade. Fica a conhecer alguns dos nossos projetos. As bibliotecas públicas são cada vez mais lugares onde o livro não é a única forma de acesso ao conhecimento. A cada dia que passa, são cada vez mais espaços que geram conhecimento, que proporcionam experiências e partilhas, deixando de ser espaços de armazenamento de informação. Por este motivo, a Biblioteca Municipal de Ilhavo inaugurou no dia 17 de novembro de 2017 um novo espaço, o Makerspace BMI Juntos Fazemos.
Foi a primeira biblioteca pública em Portugal a oferecer este serviço aos seus utilizadores em regime de livre acesso, desafiando todos a desenvolver novas competências, a vivenciar e experienciar novos saberes. Com a implementação do Makerspace BMI Juntos Fazemos, pretendemos dar respostas à comunidade que a frequenta, permitir que a biblioteca contemporânea seja um espaço de encontro, de trabalho e colaboração, de criação e difusão de conhecimento, de criatividade e inovação, de aprendizagem ao longo da vida. Queremos ainda que este seja um espaço para a experimentação e para a inclusão social, seguindo a filosofia do movimento Maker. A biblioteca é transformada num espaço onde se trabalha juntamente com os outros, onde se experimenta, joga e aprende. Transforma-se em espaço de aprendizagem e de relação com a comunidade. Este espaço passa a ser visto como gerador de conhecimento que a biblioteca depois pode difundir. Este é um serviço de acesso gratuito e disponibiliza valências diferenciadas: impressão 3D, materiais recicláveis, papéis, plásticos e tecidos e pequena robótica, permitindo ao utilizador criar, fazer, experimentar, construir, partilhar e elaborar os seus próprios projetos. Além desta oferta, promove também uma programação anual de workshops e ateliês direcionados para jovens, adultos, desempregados, famílias com crianças em idade escolar, professores e educadores, proporcionando assim experiências de formação, entre outras ações que contribuem para o enriquecimento curricular de cada um e, por outro lado, consolida o papel da biblioteca como um espaço não formal e de aprendizagem ao longo da vida. Como consagrou Astrid Lindgren, todas as coisas fantásticas que acontecem neste mundo existiram primeiro na imaginação de alguém. Aventure-se também a visitar-nos e desafie a sua imaginação, fazendo uso deste espaço e das valências que desenvolvemos para si. Em tempo de afastamento social, não precisamos de ficar desconectados. Ligue-se à Biblioteca Municipal de Ilhavo através do nosso Facebook e do nosso site. O serviço de empréstimo de livros, música ou filmes continua a ser assegurado, desta vez com a entrega ao domicílio em toda a área do município de Ilhavo. Basta que entre no site da biblioteca, pesquise no nosso catálogo e reserve. Se preferir, também temos kits literários constituídos por um cabaz de documentos selecionados pela equipa da biblioteca. Para fazer a requisição, basta informar-nos da sua seleção, comunicar-nos o seu número de utilizador e confirmar a morada e hora de entrega. Poderá fazê-lo por telefone pelo 234 321 103, por e-mail para o endereço biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt ou por mensagem através do Facebook da BMI. A nossa Hora do Conto, que são histórias para os mais pequenos, contadas e animadas, também se mantém na nossa página de Facebook, diariamente, de segunda a sábado. Ligue-se à nossa página e mantenha-se a par do nosso cardápio de histórias. Subscrevam, partilhem e façam like. Biblioteca Gira, que gira! A Biblioteca Municipal nas ondas da rádio. Sintonize-se e viaje connosco ao som da biblioteca. A nossa missão é desafiá-lo, surpreendê-lo e informá-lo sobre todos os serviços e atividades que pode encontrar na sua biblioteca e muito mais. Escritores, ilustradores, histórias, poesia, filmes, músicas, memórias, conversas, lugares, tradições, sugestões, livros, leituras, uma infinidade de razões para ficar connosco e não perder pitada. Saiba mais sobre nós, sobre o nosso dia-a-dia. No nosso programa, iremos abordar diversos temas, conhecer melhor os autores que lemos, mesmo aqueles que estão ao nosso lado, em Ilhavo, e que tanto prezamos. Obrigado pela sua companhia.